Vamos aprender juntos aqui, continuar nesta meditação sobre a pessoa do sopro sagrado, a sua ação e a sua manifestação em nós. Na última reunião, estivemos falando aqui sobre textos da Escritura que respondem às perguntas: para quem foi prometido o envio do sopro sagrado e quais são as condições para que essa promessa se cumpra. E, ao final, nós adentramos uma outra parte desse estudo, que é respondendo às seguintes perguntas: por que precisamos do sopro sagrado e quais são as funções do sopro sagrado? A gente só vai entender, como eu disse, a nossa necessidade do sopro sagrado quando nós conhecermos o que o sopro sagrado faz, para que ele foi enviado. E assim a gente caminha consciente do nosso dever. Uma vez que queremos estar cheio do sopro sagrado, nós vamos entender o resultado que haverá nas nossas vidas, quando nós tomarmos consciência dessas funções. E nós iniciamos com o texto de Yohanan, o livro escrito por Yohanan, capítulo 14. Vamos retomar esse texto. É o livro escrito por Yohanan, que nas Bíblias em português aparece João. Capítulo 14, versículos 15 a 17. Nós vamos reler agora mais rapidamente esse texto, que foi o texto com o qual encerramos nosso último encontro, quando falamos sobre este assunto. Capítulo 14, versículos 15 a 17, e depois nós pulamos para o 25 a 27. E daqui destacamos algumas funções do sopro sagrado ditas pelo próprio Senhor Yeshua, que enviou. Ele rogou ao Pai, como eu disse, rogarei ao Pai e ele vos enviará o Melitz, um outro ajudador, um outro mediador, que estará convosco. E ele diz, nós vamos ler esse texto, que virá no seu lugar. É o sopro do filho de Arruvá, é o sopro do ungido, é o sopro de Yeshua que está em nós, é a própria presença dele em nós. Então vamos ler aqui esses versículos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como eu destaquei, isso não está aqui à toa. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aí vem a continuidade. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Melitz, ou outro mediador, para que fique convosco para sempre. O sopro da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o sopro sagrado ele foi enviado para estar nos filhos de Elohim, naqueles que estão unidos a Yeshua, para estar em. Então a imersão no sopro sagrado, na verdade, são essas águas que vêm sobre nós, e aí nós somos cheios dessas águas, elas transbordam e nós somos submersos nelas. Nós estamos cheios do sopro sagrado, estamos tomados pelo sopro sagrado para fazer aquilo que o sopro sagrado foi enviado a fazer. E aqui a gente destaca que esse sopro é o sopro da verdade. Então ele não vai mentir. Então uma pessoa que mente, ela está cheia do sopro sagrado? Uma pessoa que finge, uma pessoa que dissimula, uma pessoa que induz o outro ao erro, que faz o seu próximo tropeçar, essa pessoa está cheia do sopro sagrado? Não, porque o sopro sagrado não faz isso. Ele é o sopro da verdade. O sopro da verdade, ele não vai habitar no mundo, ou seja, nas pessoas que estão nas trevas unidas a Satã. E é por isso que o mundo vive enganado, vive iludido. Os títulos fazem a pessoa seguir uma ideia, um pensamento, mesmo que ele não faça sentido algum e não possa ser demonstrado, mesmo que ele não traga proveito nenhum, mas a pessoa segue, porque o título é o que ela consegue ver, é o que ela consegue perceber. Mas aqui a gente vê que o sopro sagrado, o mundo não vê e nem o conhece.
Mas não é assim com os filhos de Elohim. Mas vós o conheceis, porque habita em vós, estará em vós. Então é o sopro da verdade que veio para habitar nos filhos de Elohim. Então é a presença de Elohim em nós. Então, se eu quero experimentar a alegria, por exemplo, que a Escritura diz que há na presença de Elohim, delícias perpetuamente, eu devo buscar a presença do sopro sagrado em mim. Porque eu jamais vou experimentar esse gozo, essa alegria, num culto a Elohim, sem a presença do sopro sagrado. E essa alegria, esse gozo que toma o seu ser e te leva a glorificar Elohim, é um sinal da ação do sopro sagrado. Eu já vi, e é sinceramente algo até amedrontador, um sujeito no púlpito falando em línguas, mas a expressão do rosto dele é nenhuma. Ele enrolando a língua e olhando para o lado, e rindo, olhando o celular. Que coisa esquisita. Por que o sopro sagrado faria a pessoa falar em línguas quando ela está fazendo coisas que não tem nada a ver com o reino de Elohim? Mas a pessoa, obviamente, para quem conhece o sujeito, sabe que ele está de zombaria. Mas para aquela plateia que está diante dele, parece que ele está cheio do sopro sagrado. Mas vamos prosseguir vendo aqui os textos para ver como o sopro sagrado age e o que ele nos levará a fazer, para que a gente não se engane com a pessoa que diz que está falando em línguas, diz que está falando, transmitindo uma mensagem inspirada pelo sopro sagrado, mas pelas suas ações você percebe que essa pessoa ela não é de Elohim. O sopro sagrado ele pode tomar uma pessoa que está no erro para transmitir uma palavra da parte de Elohim? Vamos avançar no estudo aqui e vamos perceber que isso pode acontecer. Até uma pessoa que está no erro pode ser tomada pelo sopro sagrado para realizar algo, para falar algo, até da parte de Elohim. Mas a diferença é você ser tomado no momento para fazer algo que nem mesmo você quer fazer e você ter a presença de Elohim habitando em você, porque você pertence a Elohim. É diferente. Daí o erro de muita gente que busca uma experiência momentânea com Elohim, quando o sopro sagrado não foi enviado para fazer algumas coisas conosco, para nos engrandecer, como também tem sido ensinado. O sopro sagrado não foi enviado para me glorificar. Ele foi enviado para realizar obras através de nós, para a glória de Yeshua, para a glória do Pai. Então prossigamos aqui, a gente pula para o versículo 25. Tenho-vos dito isto estando convosco. O Senhor Yeshua continua falando com seus discípulos. Mas o Melites, o mediador, o sopro sagrado que enviará o Pai em meu nome, vos ensinará tudo. Então vos lembrará tudo o que informei para vós. Deixo-vos o shalom, o meu shalom vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor Yeshua está dizendo isso para os seus discípulos, porque vai chegar a hora que eles não vão poder mais estar andando com ele, ali fisicamente. Mas ele diz, não temam, porque eu vou enviar o meu sopro sagrado e eu estarei convosco para sempre. E vemos aqui outras funções, que no versículo 26 diz que o sopro sagrado ensinará tudo. Ensinará tudo. Então, se eu quero aprender, quero entender as Escrituras, eu preciso recorrer a quem? Quem é o mestre que está aqui conosco? É o sopro sagrado, é o sopro de Yeshua, o sopro de Elohim. É ele quem ensina. É aí que entra aquela questão que o Senhor Yeshua disse. Uma ofensa que você faz contra o pai, contra o filho, é até perdoada, mas contra o sopro sagrado, se você rejeita o sopro sagrado, que é a presença do Pai e do Filho em nós,
para nos ensinar? Quem vai ensinar? Então, não rejeitemos a voz do sopro sagrado, que é ele quem nos ensina todas as coisas. Então vos fará lembrar tudo o que informei para vós. Outra função do sopro sagrado, fazer lembrar. Porque a gente está nesse corpo. E esse corpo, ele está desprovido de muitas das suas capacidades por conta da herança que nós recebemos de Adão. São anos, milênios de acúmulo de perdas. E a capacidade que o ser humano tem hoje não é a mesma do Adão, que foi colocado no jardim. Que ele deu nome a todos os bichos e, com certeza, ele lembrava de todos esses nomes. Hoje, você perguntar a um cientista que é especialista em bichos, que gosta de dar nome, e normalmente o nome latino, né? Em latim, você pergunta para ele, você lembra de todos os nomes que você já deu para os bichos que você descobriu? Um naturalista desse aí? Não, quem vai lembrar? Não, a gente tem que escrever o livro, a enciclopédia está aí para isso. Mas Adão lembrava. Mas nós, com esse acúmulo de erros da humanidade, esse afastamento de Elohim, acaba perdendo as suas capacidades. Mas no nosso retorno para Elohim, nós estamos conquistando de volta o que foi perdido no primeiro Adão. Conquistamos de volta em Yeshua. Então, ele nos fará lembrar da instrução de Elohim. Então, muitas vezes nós nos esquecemos, eu até dei o exemplo, por causa de nervosismo. Você tem ali perseverado no estudo das Escrituras, na busca a Elohim, mas chega uma determinada hora que alguém te faz uma pergunta e você fica assim, mas como é que eu vou responder isso? Aí é que entra uma mensagem que o Senhor Yeshua falou aos seus discípulos, em Matitiahu 10, quando ele está dando as instruções para que eles façam aquela obra de anunciar o reino nos vilarejos, nas cidades, fazendo o exercício desta missão, que depois o Senhor Yeshua vai deixar o encargo dos seus seguidores. Aqui em Matitiahu, aí nas Bíblias, Mateus, capítulo 10, versículos 18 a 20, o Senhor Yeshua vai dando as instruções para eles o que eles devem fazer, e depois ele vai começar a falar do que vai acontecer no futuro. Que eles vão ser presos. Naquele momento em que eles foram pregar nas aldeias, eles não foram presos, eles não foram perseguidos. Mas quando o Senhor Yeshua vai para o Shamaim, para junto do Pai, os discípulos começam a pregar aqui, a dar continuidade à sua obra, eles vão começar a ser perseguidos. O Senhor Yeshua já está avisando para eles. Ele diz assim, sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos Goim, as nações. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então você não vai ter tempo de preparar sermão, não vai ter tempo de separar os textos. Não, vai ter que estar no coração a palavra e você vai ter que estar cheio do sopro sagrado. Porque o sopro sagrado ele ensina todas as coisas e faz lembrar a instrução de Elohim. No versículo 20, o Senhor Yeshua vai explicar. Porque não sois vós que falareis, mas o sopro de vosso Pai é que falará em vós. E isso aqui nos traz um ensinamento. Se eu quero ser cheio do sopro sagrado, como nós vimos na parte anterior, eu tenho que ter retornado do erro, dos maus caminhos, para Yeshua, para Elohim, através do Senhor Yeshua. Eu tenho que ter sido imerso em águas, no nome de Yeshua ungido, e estar na obediência a Ele. Então recebereis o sopro sagrado, pregação de Kefá.
Mas quando eu confesso que Yeshua é o Senhor, eu estou entregando a minha vida ao dispor dele. De tal maneira que eu possa dizer, vivo não mais eu, mas o ungido vive em mim. Fale Yeshua e não a minha própria sabedoria. Haja o poder de Elohim e não a minha própria força. Então você está disposto a abrir mão, renunciar à sua própria vida, o seu próprio pensamento sobre a sua vida, para que o sopro sagrado manifeste a vida de Elohim em você. Se você não tiver essa disposição, não será cheio do sopro sagrado. Ele não vai habitar. Porque o sopro do vosso Pai que falará em vós. Voltando aqui para a nossa pesquisa sobre as funções do sopro sagrado, então nós vimos que ele vos ensinará tudo e vos fará lembrar a instrução de Elohim, a instrução de Yeshua. E é guardando essa instrução que o sopro sagrado poderá nos conduzir na realização das obras de Elohim. Vamos continuar em Yohanan, agora no capítulo 16, aliás. Yohanan, capítulo 16. Vamos ler dos versículos 7, 8 e depois de 12 a 15. Nós vemos Yohanan escrevendo bastante os ensinamentos do Senhor Yeshua sobre o sopro sagrado, coisa que você não vai ver nos outros escritores. Porque aqui ele está falando, ele está apresentando este livro para aqueles que já creem no Senhor Yeshua, para aqueles que já estão andando com o Senhor Yeshua. Está mostrando uma face do Senhor Yeshua para aqueles que já avançaram um pouco nesse relacionamento com ele. E no versículo 7 diz assim, capítulo 16: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Melites, o mediador, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Ele, na sua vinda, repreenderá o mundo sobre o erro, a justiça e o juízo. Então, repreenderá o mundo. O que significa esse repreenderá aqui? Isso aqui é uma palavra que pode ser traduzida para repreender, mas trazendo a ideia de você arrazoar, trazer a pessoa à razão. Uma pessoa está andando no erro, está praticando um erro, e você chama a atenção da pessoa. Olha, isso aí que você está fazendo é errado, porque está escrito assim, assim, assim. Porque isso aí vai te levar a um resultado negativo. Você vai causar dano a si mesmo. Então você está trazendo a pessoa à razão. Mas se você não consegue trazer a pessoa à razão, à normalidade, para refletir sobre as suas ações, você não vai alcançar esse objetivo da repreensão, que é trazer de volta a pessoa para o caminho reto. É conduzir a pessoa de volta para Elohim. Então, esse é o trabalho do sopro sagrado, é uma função dele. Repreender o mundo sobre o erro, a justiça e o juízo. Olha, vocês devem retornar dos vossos caminhos. Olha, Yeshua, na sua morte, cumpriu a justiça de Elohim. E somente nele vocês podem ter a vida eterna. Fora dele, o que vocês vão esperar é a morte eterna. E do juízo, do julgamento. Quem nele crê, será salvo. Mas quem não crê, está condenado. Mas como é que o sopro sagrado vai fazer esta mensagem, essa repreensão chegar ao mundo? O mundo não o vê nem o conhece. Não discerne a sua voz. Como é que ele vai falar? Através daqueles em quem ele habita. Então, uma pessoa cheia do sopro sagrado é uma pessoa que vai estar envolvida nesse trabalho aqui. Não vai ter medo de falar, olha, você precisa retornar dos seus maus caminhos. Ao invés de falar, Jesus te ama.
Jesus veio morrer por você. Aí a pessoa chora assim, Jesus sofreu, ele tomou umas chicotadas, ele sangrou por amor a você, ele recebeu uma coroa de espinhos, olha quanto sofrimento, ele carregou um madeiro pesado por amor a você. Aí o coração aperta, é aquela emoção. Venha para Jesus. Mas essa é a pregação do anúncio do reino? Como se estivesse pedindo, por favor, tenha pena de Jesus. Ele morreu, ele se sacrificou, não é isso. Yeshua triunfou. Ele realizou a obra que ninguém poderia realizar. Ele saiu vitorioso sobre a morte, sobre as profundezas das trevas, sobre Satã, sobre o mundo. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Venha para o reino de Elohim, retorne dos seus maus caminhos. Porque se você não fizer, você está condenado. Essa é a pregação. Só que aí a pessoa fala assim, mas isso aí não é amor. Lembre-se que o sopro de Elohim é o sopro da verdade. Não é o sopro de meias verdades, nem o sopro de dissimulação, nem de afagar ego. Porque se você não fala a palavra que precisa ser dita, a pessoa não vai tomar a atitude que precisa tomar. E ela vai permanecer na mesma. Aí vai começar a frequentar o salão, naquela emotividade, naquele sentimentalismo, mas não vai mudar. E temos estudado ali no Vereda da Vida sobre essa questão da salvação. E Shaul, ele fala que é preciso a gente estudar e conhecer o que é a salvação. Quão grande salvação, amados, Elohim nos deu. Que salvação é essa? Ele nos salva de quê? E é por não compreender isso que a pessoa fala, eu estou salvo. Mas você atingiu o objetivo pelo qual Elohim te salvou? Lembra que retornai. Retornar para onde? Para o quê? Onde eu estava, de onde eu saí e por que eu preciso retornar para este lugar? É o sopro sagrado, o sopro da verdade que vai nos conduzir neste retorno. E ele leva a palavra de Elohim ao mundo através dos seus porta-vozes, que são os filhos de Elohim. Então, aqui no versículo 8, repreender o mundo através da pregação do anúncio. Aí a gente pula para o versículo 12. Vamos ler do 12 ao 15. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então o Senhor Yeshua não deu todos os ensinamentos que ele tinha para dar, que os discípulos precisavam receber, porque ainda eles não tinham condições. Mas o sopro da verdade, na sua vinda, vos guiará a toda a verdade. Ele vos ensinará tudo, em outras palavras, como dito no capítulo 14. Porque não do seu coração falará, mas antes o que escutar, fará escutar, e informará o que virá depois. Ou o porvir, as coisas futuras. Versículo 14, leiam os irmãos. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Aqui falando dessa unidade entre Pai, Filho e o sopro sagrado. Então, quais são as funções aqui que a gente viu? O sopro sagrado, ele guiará toda a verdade, ou seja, ele vai, além de guiar a verdade, ele vai completar o ensino que o Senhor Yeshua não pôde completar naquela hora, porque os discípulos ainda não estavam prontos. Então o sopro sagrado está conosco diariamente, percebendo a nossa condição. Ele avançou, ela avançou. Então agora eu posso dar esse ensinamento aqui. Agora eu posso dar mais ferramentas. Agora eu posso dar mais experiências. E ele vai sondando os corações para saber a situação de cada um, para que avancemos nesta caminhada rumo à estatura de Yeshua, o varão perfeito. Então, essa é a função do sopro sagrado, nos guiar à verdade e nos trazendo todos os ensinamentos. Ele não vai trazer tudo de uma vez,
mas a cada um segundo o seu estágio de aprendizado. Não falará do seu coração. O sopro sagrado ele não vai inventar, ele não é uma pessoa que inventa de si mesmo, mas ele apenas transmite aquilo que ele recebe do Pai e do Filho. Então você quer saber o que o Pai está pensando agora? O que o Filho está pensando agora? O que você deve buscar? Ser cheio do sopro sagrado. Ser cheio do sopro sagrado. No versículo 14, ele me glorificará. Então, se uma pessoa se diz cheia do sopro sagrado, está fazendo uma coisa que desonra o nome do Senhor, você já sabe que essa pessoa não está cheia do sopro sagrado. Porque o sopro sagrado não vai levar uma pessoa a se comportar de uma maneira vergonhosa para o nome de Yahová, para o nome do Senhor Yeshua. É a Escritura nos mostrando como o sopro sagrado age numa pessoa. Então, resumindo aqui, repreender o mundo, anunciando sobre o reino de Elohim, convencendo o mundo do erro, da justiça e do juízo, completar o ensino para cada um segundo a sua situação no seu aprendizado, guiar a toda a verdade e glorificar a Elohim. E a gente lembra aqui nessa questão de glorificar a Elohim de dois textos. Um é o Senhor Yeshua quando ele ora ao Pai, no capítulo 17 de Yohanan. Ele diz, eu te glorifiquei na Eretz, realizando a obra que me enviaste a realizar, completando a obra. Então, o Senhor Yeshua, ele glorificou ao Pai, fazendo a vontade do Pai. É diferente de alguém que chega para você, mas eu estou fazendo a obra de Elohim, estou fazendo a obra de Yeshua. Mas é isso que Yeshua quer? Que às vezes a pessoa fala que está fazendo a obra de Yeshua, porque ela, não, vou pregar ali, vou ali naquela boate, mas não é para ouvir música do mundo, nem para ver as coisas horríveis que acontecem ali. É para pregar o anúncio. Eu vou no carnaval fazer um bloco, mas não é para dançar, longe de mim. Nem batucar, nem rebolar, nada disso. É para pregar o anúncio. Aí a pessoa fala que está fazendo a obra de Elohim. Mas ele está fazendo a vontade de Elohim? Porque quando o Senhor Yeshua disse, eu te glorifiquei realizando a obra que tu me deste, que ele está dizendo, eu te glorifiquei fazendo a tua vontade. Então o ser humano glorifica a Elohim fazendo a vontade de Elohim, obedecendo a Elohim. Assim o sopro sagrado também não vai te induzir a fazer nada que seja contra os mandamentos de Elohim. E é nisso que o Senhor Yeshua ensina naquele texto bem conhecido nosso. Brilhe a vossa luz diante dos homens, ou ilumine a vossa luz aos olhos dos filhos do Adão. Vejam eles as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no chamado. Então vão ver as obras, que são obras de quem está na luz, como Yahová na luz está, que vão glorificar ao Pai. Se você faz obras nas trevas, obras que são obras da carne, não tem como você dizer que está cheio do sopro sagrado. Porque como Shaul fala aos Gálatas, não tem como você satisfazer a carne e o sopro sagrado ao mesmo tempo. Eles estão puxando um para cada lado. Ou você satisfaz a carne, as cobiças da carne, ou a vontade do sopro sagrado de Elohim. Vamos então aqui ao versículo 33 do capítulo 16 ainda de Yohanan. E vamos ver uma outra função do sopro sagrado que já nos leva à questão da imersão no sopro sagrado. Capítulo 16 de Yohanan, versículo 33, diz assim: Eu, com estas palavras, venho informar para vós que em mim Shalom haverá para vós. No mundo, aperto vos virá, ou tereis aflições. Mas cingi-vos de força, eu resisti ao mundo.
A expressão aí é cingi-vos de força ou equipai-vos de força. Essa expressão, esse verbo, é o mesmo usado quando o guerreiro ele vai e coloca o seu cinto, a sua armadura, e vai ali fechando, né, apertando o cadarço para deixar bem firme a sua armadura, o seu equipamento de guerra, de combate. Então, cingi-vos de força ou de os. A força do alto, os. Eu resisti ao mundo. Então o Senhor Yeshua está dizendo que a resistência dele ao mundo, o fato de ele ter permanecido na obediência ao Pai, a despeito de todas as dificuldades, se devia a essa força que operava nele pelo sopro sagrado. E nós devemos adquirir essa mesma força para conseguir resistir ao mundo também, que senão vamos ficar no meio do caminho. E essa mesma expressão é a que vai aparecer em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. A gente conhece também, estamos acostumados a estudar a Escritura, a ouvir a palavra de Elohim. Nós conhecemos bem, mas recebereis poder. É a expressão que aparece aí nas versões em português. Ao descer sobre vós o sopro sagrado. Mas a expressão no hebraico que aparece aí é a mesma expressão que o Senhor Yeshua disse. Cingi-vos de força, eu resistir ao mundo. A expressão aqui, uma tradução direta aqui que eu fiz, é: mas vos cingireis de força quando repousar sobre vós o sopro sagrado, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em todo Yehudá, em Shomron e até a extremidade da Eretz. Então o Senhor Yeshua disse aos seus discípulos lá em Yohanan: cingi-vos de força, eu resisti ao mundo. Como é que eles vão se cingir de força? Ele vai responder em Atos 1:8. Vos cingireis de força quando repousar sobre vós o sopro sagrado. Então você quer ter força, para resistir ao mundo? Você precisa do sopro sagrado. Não basta ler os mandamentos de Elohim, não basta estar ali pedindo oração aos irmãos, você precisa do sopro sagrado. Porque se o sopro sagrado te conduzir ao deserto para ser provocado por Satã, Satã não vai te vencer se você estiver cheio do sopro sagrado. Você terá a ousadia de dizer: está escrito, é assim que Elohim quer. Eu vou glorificar o meu Pai e não vou ceder a Satã. Satã ofereceu os reinos do mundo ao Senhor Yeshua. Mas o Senhor Yeshua, diante de Pilatos, ele fala: o meu reino não é deste mundo. E na sua oração também: eu não sou desse mundo. Eles também não são desse mundo. Não te rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, o sopro sagrado nos dará esta força para resistir ao mundo e ser testemunhas de Elohim, do seu poder. Então, dar forças para resistir ao mundo e agradar a Elohim. É a função do sopro sagrado. Aí a pessoa está fraca, não consegue. Estou desanimado, não quero mais ir à reunião, não quero mais orar. Eu não consigo ler a Escritura. Dá sono. Isso é sinal de que está faltando o sopro sagrado. Aí depois a pessoa chega no culto e está falando em línguas. Está profetizando, está pulando. Estes são os principais sinais de que uma pessoa vive e anda no sopro sagrado? Porque o sopro sagrado ele pode tomar uma pessoa para fazer a obra dele. Mas não significa que essa pessoa é do reino de Elohim. Esse é um detalhe que a gente precisa discernir. Essa pessoa está sendo tomada, possuída para realizar uma obra de Elohim, ou essa pessoa é de Elohim? Porque os que são de Elohim são guiados pelo sopro de Elohim. Vamos à primeira carta de Shaul aos Coríntios. E aqui o tempo vai correndo. E a gente precisa fechar aqui esses textos. 1 Coríntios 2, versículos 6 a 15. Vamos ver mais algumas funções do sopro sagrado.
uma função nesse trecho aqui. 1 Coríntios 2, 6 a 15. Diz assim: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Elohim, oculta em segredo, a qual Elohim ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, a sabedoria de Elohim, nunca pendurariam no madeiro o Senhor da glória. Como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Elohim preparou para os que o amam. Mas Elohim nulas revelou, esse segredo que estava oculto, essa sabedoria de Elohim, nos é revelada pelo seu Espírito, pelo seu sopro. Porque o sopro penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Elohim. Porque qual dos varões sabe as coisas do homem, senão o sopro do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Elohim, senão o sopro de Elohim. Nós não recebemos o sopro do mundo, que é um sopro de mentira, de engano, de destruição, mas o sopro que provém de Elohim, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Elohim. Assim também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o sopro sagrado ensina, comparando as coisas do Espírito com as coisas do Espírito. Porém, o filho de Adão, filho da carne e do sangue, não atenta para os dizeres do sopro de Elohim, porque como tolice são aos seus olhos, e entender não consegue, porque o sopro não está nele. E somente por sua mão, ou seja, pelo sopro, se julga, se discerne. Porém, o varão em quem está o sopro discerne toda a palavra, toda a questão, e não é discernido por varão. Então, o sopro sagrado, ele penetra os segredos de Elohim, porque ele é o próprio Elohim. Ele está nessa unidade. E ele revela os segredos de Elohim aos filhos, aos que estão nesta unidade. E o mundo não consegue alcançar. Mesmo que você estude nas melhores escolas, não conseguirá entender o projeto de Elohim, os segredos de Elohim. Porque esses segredos estão ocultos aos olhos do mundo e não podem ser alcançados pela lógica, pelo raciocínio. Somente o sopro sagrado poderá iluminar e dar o entendimento. Então essa é uma função do sopro sagrado, nos dar a capacidade de conhecer e entender os segredos de Elohim. Então você quer saber o que vai ser adiante? Você quer saber o que Elohim quer para você? Você quer saber como sair de uma situação de perigo, de uma situação que parece aos olhos físicos não ter saída? O sopro sagrado, ele conhece todos os segredos, inclusive os segredos do ser humano. Aí a gente vê o Senhor Yeshua, mas o Senhor Yeshua sabia o que eles estavam pensando. Como ele sabia? É a presença de Elohim revelando, dando a ele o discernimento. E aqui no texto ele diz que o varão em quem está o sopro discerne toda a palavra, toda a questão, discerne tudo. Ah, mas eu nunca estudei sobre isso. Mas se o sopro sagrado de Elohim estiver em você, as pessoas vão olhar para você, como sabem estes letras, sem terem frequentado nossas escolas? Porque o sopro que está nele é o sopro que penetra todas as coisas, as profundezas de Elohim. E essa é a oração de Shaul. Na carta aos Efésios, vou aqui ler rapidamente, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz assim: Não cesso de dar graças a Elohim por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações, para que o Elohim de nosso Senhor Yeshua, ungido, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o sopro de sabedoria e de revelação do seu conhecimento. É uma oração. Senhor, dá-me o sopro de sabedoria para eu saber como agir nessa situação ou no meu viver, para saber como lidar com essas pessoas tão difíceis, tão trabalhosas. Dá-me a tua revelação para saber o que eu devo decidir, as escolhas a serem feitas. Porque pode ser que você não esteja enxergando algo que só o sopro sagrado poderá te fazer enxergar. Parece tudo maravilhoso, parece uma bênção,
mas é uma armadilha de Satã. Mas o sopro sagrado, ele desfaz as armadilhas. Então, é isso que o sopro sagrado vai fazer em nós. Uma pessoa cheia do sopro sagrado não vai ser confundida nem enganada. Os meus não serão confundidos nem enganados. Vamos ler mais um texto. Shaul escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 27. Vamos ver mais trabalho do sopro sagrado a nosso favor e em nós. Romanos 8, 22 a 27. Diz assim: porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do sopro, também gememos em nós mesmos, esperando o direito, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o sopro ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o sopro intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do sopro, e é ele que, segundo Elohim, intercede pelos santos. Isso aqui é o trabalho de mediador do sopro sagrado. Nós estamos ali na nossa aflição, nos nossos gemidos, e muitas vezes na nossa fraqueza, e o sopro sagrado nos faz lembrar da esperança da vida eterna. Nos faz lembrar do gozo da salvação. Nos faz lembrar das palavras, das instruções de Yeshua, e isso nos fortalece. Fala conosco, como falou com Shaul. A minha graça te basta. Porque o poder de Elohim, ele é aperfeiçoado na fraqueza. Elohim é engrandecido quando nós reconhecemos: Senhor, de mim mesmo não posso, mas em ti posso todas as coisas. Então o sopro sagrado, ele intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos faz lembrar para que tenhamos esperança e esperemos com paciência. Não caiamos da nossa firmeza. Eu escrevi aqui: renovar a esperança, fazer lembrar a palavra de Elohim, como já tínhamos mencionado, ajudar nas fraquezas. Ele não vai deixar que permaneçamos fracos. Nos humilhamos diante de Elohim e pedimos: eu quero a tua força, a força do alto para resistir até o fim e alcançar a coroa. E interceder pelos santos. Então, um servo de Elohim, ele não vai negligenciar a intercessão. Como Shaul fala, né? Antes de tudo se faça oração, intercessão, clamor a Elohim. O sopro sagrado, ele intercede. Então, quando ele está agindo em nós, ele vai nos levar a interceder como Shaul intercedia pelos Efésios, para que eles fossem cheios do sopro de sabedoria, da revelação do conhecimento de Elohim. E, por último, para encerrar aqui a nossa corrida pelos textos, respondendo por que precisamos do sopro sagrado e quais são as suas funções, vamos à primeira carta de Shaul aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Shaul aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 3 a 11. Normalmente é o texto que as pessoas usam para falar dos dons, as dádivas do sopro sagrado. Mas as pessoas normalmente, na sua ignorância, usam esse texto para dizer, para se apossar dos dons, né? Eu tenho o dom de fazer isto, de fazer aquilo. Eu tenho o dom. Mas, na verdade, é uma dádiva que é manifesta pelo sopro sagrado quando ele quer, com um propósito. Nós vamos ver isso aqui nesse texto. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo sopro de Elohim diz Yeshua é anátema. Então, ninguém que fala pelo sopro sagrado vai falar contra Yeshua, ofendendo, insultando a Yeshua. Pelo contrário, ele me glorificará. E ninguém pode dizer que Yeshua é o Senhor, senão pelo sopro sagrado. Ora, há diversidade de dádivas ou de dons, mas o sopro é o mesmo.
Há diversidade de ministérios ou de serviços sagrados, né? A tradução ao pé da letra que eu estou olhando aqui. Avodot HaKodesh. Então, serviços sagrados. Mas o Senhor é o mesmo. Então, seja qual for o serviço é para o Senhor Yeshua, para Elohim. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Elohim que opera tudo em todos. E para cada varão é dada a manifestação do sopro para beneficiar a todos. Não é para beneficiar só a mim mesmo, não é para glorificar a mim mesmo. Porque a um, pelo sopro, é dada a palavra da sabedoria, e a outra, pelo mesmo sopro, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo sopro, a confiança, a firmeza, ou emuná, e a outro, pelo mesmo sopro, a capacidade de curar. Capacidade de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a transmissão, ou seja, a palavra inspirada de Elohim, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. Aí o falar em línguas, novas línguas. Veja que nesse conjunto todo aí aparece o falar em línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo sopro que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mas para que ele faz essas manifestações? Para benefício de todos. Todos quem? Todos aqueles que estão na Assembleia de Yeshua. Então eu escrevi aqui, a função do sopro sagrado, aqui descrita nesse texto, é edificar a Assembleia de Yeshua. E para essa edificação, ele vai operar através daqueles que estão preparados para manifestar as suas funções, manifestar o seu poder para a glória daquele que é o cabeça da Assembleia. Então, se está num ajuntamento e a pessoa está chamando a atenção sobre si, mas não está promovendo a edificação de ninguém, não está estimulando ninguém a glorificar o Senhor, a obedecê-lo, a retornar dos seus maus caminhos, esta operação é uma operação do sopro sagrado? A pessoa precisa vigiar para que não venha se exceder a ponto de impedir que a função do sopro sagrado seja cumprida, de edificar a todos, beneficiar a Assembleia de Yeshua. Então, amados, aqui eu encerro esses textos. São textos básicos para compreendermos as funções do sopro sagrado e como ele vai agir em nós. E assim discerniremos se estamos cheios do sopro sagrado para promover a glória de Elohim e o seu agrado, ou se estamos agindo por nós mesmos ou por outro sopro, o que seria pior ainda, o sopro do mundo. Amém? Que Elohim abençoe a todos e possa nos conceder continuar neste aprendizado.